Olá, pessoal. Eu sou a Camila, eu sou gestora contábil aqui do São Judas Contabilidade. Olá, eu sou a Isabel e sou gestora fiscal aqui do São Judas Contabilidade. Juntas, nós vamos explicar para vocês hoje o protocolo da virada 2027 para empresas optantes pelo Simples Nacional. Bom, pessoal, então o protocolo da virada 2027 para empresas optantes pelo Simples Nacional é um guia definitivo para empresários, para que todos possam preparar a sua empresa para a maior transformação tributária das últimas décadas e para sair na frente da concorrência. Esse guia, então, ele foi escrito para quem não pode perder tempo. A reforma tributária, ela já é uma lei, ela não é mais um projeto nem uma promessa. A partir de 1º de janeiro de 2027, o jeito novo de tributar as empresas no Brasil já muda de forma profunda. Quem se preparar agora vai atravessar essa transformação com tranquilidade, enquanto muitos outros vão ficar correndo atrás do prejuízo. Então aqui você vai encontrar uma linguagem simples com tudo que você precisa saber para colocar a sua empresa em dia com as novas regras, protegendo seu caixa e ainda transformando essa mudança em vantagem competitiva. Esse guia ele cobre o que muda na prática em 2027, os novos tributos e como funcionam, a decisão estratégica do regime híbrido para as empresas do Simples, o cronograma mês a mês, o que tem que ser feito de agora a agosto até janeiro, o checklist de implementação e como transformar a reforma em vantagem. É uma virada inevitável, porque 2027 muda tudo. Se você acha que a reforma é só mais uma mudança de regras, então você está completamente errado, porque o que está chegando em 2027 é a maior transformação no sistema de impostos brasileiro em mais de 60 anos. Não é um ajuste, não é uma atualização, é uma virada de chave que vai separar as empresas que se prepararem das que não se prepararem. Vamos explicar um pouquinho referente aos novos tributos. Antes tínhamos 5 tributos, que eram o PIS, o COFINS, IPI, ICMS e ISS. Todos eles eram recolhidos dentro do próprio DAS, em uma única guia. Com o novo sistema, será o IVA dual. O IVA dual nada mais é que a segregação dos impostos. a CBS, que se encaixa na esfera federal, que substitui o PIS e COFINS, o IBS, que se encaixa na esfera estadual e municipal e substitui o ICMS e o ISS, e o IS, que é o imposto seletivo, que é o imposto sobre os produtos prejudiciais ao meio ambiente. Os novos tributos CBS e VSS, vamos falar um pouquinho de cada um. O CBS, contribuições sobre bens e serviços, que substitui o PIS e COFINS, e a alíquota cheia já entra em vigor a partir de 2027. O IBS é o imposto sobre bens e serviços, o tributo estadual e municipal, que substitui o ICMS e o ISS. E ele inicia uma transição gradual e a transição plena deles irá atingir a progressividade em 2032. O IS é o imposto seletivo incidente sobre produtos específicos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Ele substitui parte da função extrafiscal do antigo IPI. Nessa virada, o que afunda e o que salva a sua empresa? Então, o que afunda é você achar que é só mais uma mudança, manter os fornecedores irregulares, porque você vai perder direito ao crédito desses tributos, e da mesma forma que vai debitar, você também vai poder ter direito ao crédito daquilo que você comprar junto aos fornecedores. Então, se você continuar mantendo fornecedores que não emitem nota, ou que não emitem nota cheia, aquele pessoal que trabalha informalmente de casa, você vai perder o direito ao crédito. Ignorar o novo mecanismo de split payment, que a gente vai explicar mais para frente. Deixar para se preparar somente em 2027. O que salva? Revisar a sua cadeia de fornecedores, então se vincular a fornecedores que estejam regulares, recalcular preços e margens com as novas regras, planejar a transição em setembro e dezembro de 2026 e conhecer e usar os 5 mecanismos de pagamento que a gente vai explicar mais para frente. Trazendo aqui um ponto que todos precisam ter conhecimento, que também faz parte da reforma tributária, é o CNPJ alfanumérico e o CNPJ técnico. É uma mudança silenciosa, mas que já está acontecendo. O CNPJ, ele vai mudar de formato e vai passar a ter letras além de números. Isso parece um detalhe técnico, mas se você receber um cliente ou você tiver um fornecedor que você precisar da entrada na nota e já constar um CNPJ novo, alfanumérico, o seu sistema
sistema ele precisa estar preparado para receber essa informação. Então, é importante que você veja junto ao seu sistema se isso já está preparado para receber as novas notas. O CNPJ técnico, esse é um registro cadastral criado por conta também da reforma para identificar pessoas físicas que atuam de forma autônoma. E essas pessoas, elas vão poder ser contribuintes também dos novos impostos. É mais um detalhe para conhecimento geral das empresas. Camila, lembrando um pequeno detalhe, o CNPJ técnico, ele não transforma a pessoa física em pessoa jurídica. Sim, porque ele atua de forma autônoma, Exatamente, somente para pessoas da informalidade, pessoas que são freelancers, pessoas que têm algum tipo de serviço, que faz algum tipo de serviço dentro de casa. Então, ele agora precisa ter o CNPJ técnico. Bom, a contabilidade do novo sistema, como é que vai funcionar isso? De forma prática, todos precisam compreender que o imposto, ele não faz parte da receita da empresa, né? Então, o que o governo espera é que as pessoas comecem a compreender e saber calcular cada vez mais, embutir o valor do imposto dentro do preço final de venda ou de serviço. Então, no exemplo prático, se você vende R$100, o teu imposto é R$20, esses R$20 pertencem ao governo. Então, você já vai receber de forma líquida os R$80. Isso vai ser explicado um pouquinho mais para frente também. Nesse primeiro momento, é mais para conhecimento, né, das empresas, porque o cálculo, como ele vai ser feito, isso vai ser debatido mais à frente. A princípio, nós vamos tratar do momento da virada, para que você conheça como vai ser a nova tributação. Crédito tributário, a armadilha do crédito. Seu fornecedor pode custar caro. Então, a CBS, ela permite crédito sobre as suas compras. Isso é uma vantagem, mas você precisa tomar cuidado, porque se você compra de um fornecedor e ele não está emitindo nota, ou ele não estiver recolhendo o imposto, você vai perder o crédito. Então, você tem que comprar de um fornecedor que recolhe o imposto, que paga tudo certinho, para que você receba esse crédito. Tá? Num primeiro momento, o que os empresários precisam ter em mente? De que ele precisa trabalhar com outras empresas que sejam regulares. A decisão que pode valer milhões. Simples Nacional ou regime híbrido, que é a virada agora de 2026 para 2027. Essa é uma decisão estratégica do ano para pequenas e médias empresas. Se você permanece no Simples Nacional tradicional, seus clientes, especialmente grandes empresas, não poderão aproveitar os créditos totais dos impostos que você gera. Isso pode fazer você perder contratos importantes para concorrentes que oferecem créditos tributários. Então, nesse caso, você tem que avaliar qual será a melhor opção. Você ficar no Simples Nacional tradicional ou migrar para o regime híbrido. O regime híbrido, ele é mais indicado para empresas que vendem para B2B. B2C, que é as empresas que vendem para consumidor final, elas não transferem crédito. Então, não faz muito sentido elas optarem pelo regime híbrido. Então, existe uma comparação aqui antes de decidir. O Simples Nacional, ele vai ter duas formas, o tradicional e o híbrido. Então, no tradicional, continua aquela simplicidade tributária, pagando no mesmo formato. O híbrido, ele já vai ter o IBS, CBS por fora, mas vai gerar crédito integral para os clientes. Então, se você vende para quem revende, você vai precisar se tornar um regime híbrido, para que você gere direito ao crédito aos seus clientes. Caso contrário, eles vão optar por comprar de empresas que geram esse crédito. O simples, ele possui alíquotas menores, e o híbrido, ele vai ficar mais atrativo como fornecedor, mesmo com alíquotas maiores. O Simples Nacional tradicional não gera direito ao crédito, gera, na verdade, só que com aquela alíquota básica, né? Isso, exatamente. Ele gera com a alíquota pequena que tem dentro do Simples Nacional. São as alíquotas segregadas pequenas. Já o híbrido, não. Você vai transferir a alíquota cheia e também pode tomar crédito da alíquota cheia do seu fornecedor. Isso pode fazer com que você perca contratos grandes com clientes, né? Se você continuar como tradicional e você precisar gerar crédito para os seus clientes. Então, qual que é o prazo para você optar pelo regime híbrido? É setembro de 2026. Aí, se vocês perguntarem qual seria a alíquota para que eu possa fazer a análise entre a alíquota
do tradicional e do regime híbrido. Nós ainda não temos essa informação, ainda não soltaram essa alíquota. Então, isso provavelmente vai sair após as eleições. Então, o ideal é que a pessoa que vende para revendedor faça a opção pelo regime híbrido, podendo cancelar até 30 de novembro, caso saiam essas alíquotas, e a gente analise e veja que não é interessante para a empresa. Então, você deve optar agora para não perder o benefício e cancelar depois se for necessário. Aí nós temos um prazo ainda de 1 mês para fazer essa análise e fazer a convalidação até 30 de novembro. O que nós sabemos e o que ainda não sabemos. Tome decisões com cenários, não com certezas. Isso quer dizer, tem gente que já tem certeza do que quer fazer, mas não analisou os cenários. Então, o que já é certo? A CBS entra em vigor em janeiro de 27. O regime híbrido existe e está regulamentado. A janela de opção é setembro 26. Então, as empresas do Simples Nacional precisam tomar essa decisão de 1 a 30 de setembro de 2026. O prazo para cancelar é 30 de novembro de 2026. Então, caso saiam as alíquotas em outubro, após as eleições, que provavelmente é quando sairá, e você decida não permanecer no regime híbrido, você poderá cancelar até 30 de novembro. O que nós ainda não sabemos, as alíquotas definitivas do IBS e CBS, só após outubro, como eu disse. O impacto exato no seu setor específico, nós também ainda não sabemos. E quais possíveis ajustes regulatórios pós-eleições. Então, a estratégia que nós recomendamos para as empresas do Simples Nacional que vendem para revendedores é, na dúvida, faça a opção pelo regime híbrido em setembro, porque você tem até 30 de novembro para cancelar se os números não forem favoráveis. Mas se não optar em setembro, vai perder a janela para o semestre. Exatamente. A opção do Simples Nacional, agora, ela muda. Antes, até esse ano de 2026, a opção era anual. Agora, a partir do ano de 2027, a opção passa a ser semestral. O primeiro semestre, ele tem que ser convalidado no mês de setembro e o segundo semestre a partir do mês de março. E é importante colocar que hoje, né, no dia de hoje, dia 13 de agosto, é o dia que nós estamos gravando esse treinamento, essa é a informação que nós temos, porque a reforma tributária, ela está sendo atualizada diariamente. Então, a gente vai continuar mantendo vocês atualizados, mas por hora, as datas que nós temos são essas. Então, a janela mais importante do ano vai ser essa de setembro. A sua empresa tem essa única oportunidade de optar pelo regime híbrido para o primeiro semestre. Quem perde esse prazo, perde um semestre de vantagem competitiva. Qual seria o cronograma de forma prática para quem não conseguiu acompanhar até agora? O que eu tenho que fazer? Estou completamente perdido. Então, o tempo é o seu maior ativo. Você tem que seguir esse cronograma para evitar pânico. Agosto. Então, agosto é o mês do diagnóstico. Levante os seus fornecedores, verifique o seu sistema, se ele já está preparado para aceitar os novos campos de IBS e CBS. Embora não seja algo obrigatório para agora, você já precisa ir se atualizando, porque isso não dá para ser decidido do dia para a noite. Então, é importante que você já verifique junto ao seu sistema como estão esses novos campos. É importante que você também já veja sobre os seus clientes. Quem são os seus clientes? São revendedores? Não são? São consumidor final? São pessoas que não revendem? São pessoas que só consomem o produto? Setembro de 2026. Então, é o mês da opção. É o mês de optar pelo regime híbrido, caso você queira fazer essa opção. Em outubro, mês das definições, divulgação das alíquotas reais, para que a gente possa rodar as projeções financeiras. Novembro é o mês do ajuste. Então, é o prazo final para cancelar a opção do híbrido, caso não compense para você se manter nele. E dezembro é o mês de treinamento de equipe, de revisão de contratos, de ajustar os preços. E janeiro 27, o mês, de fato, da implementação, onde a CBS entra em vigor e começa o início da transação gradual do IBS. Então, as 5 áreas de conformidade que você precisa validar. A parte fiscal, cadastro de produtos atualizados com as novas regras da Lei Complementar 214 de 2025. Classifique corretamente cada produto sobre as novas NCMs e códigos tributários. Isso tem que ser muito bem revisado, porque pode causar um grande impacto fiscal
dentro da sua empresa. Fornecedores, auditorias de regularidade fiscal de toda a base de compras. Fornecedor irregular é igual crédito perdido, custo direto no seu bolso. Sistema, teste o sistema de emissão de nota fiscal com os novos campos tributários e compatibilidade com o CNPJ alfanumérico. O ponto 3 é um ponto muito importante. Hoje nós estamos ainda numa fase de teste. A partir de janeiro, se não houver mais prorrogação, as notas começarão a ser rejeitadas. Então, essa é a fase de teste para ver se não tem nenhum problema. Contratos, revisão de cláusulas de preços e repasse de tributos. Contratos assinados hoje podem gerar prejuízos em 2027, se não completarem as novas regras. Fluxo de caixas. Preparem para o split payment, retenção automática do imposto no momento da transação financeira. O split payment, o impacto mais imediato no caixa. O split payment vai reter o imposto automaticamente no momento da transação financeira. Isso significa que, quando você vende, o valor do imposto já é desviado diretamente para o governo, antes mesmo de cair na sua conta. Se a empresa depende do valor total da venda para girar o caixa e pagar tributos, apenas no mês seguinte você sofrerá um choque imediato de liquidez. Planeje agora. A preparação começa nos meses anteriores a janeiro. Como se proteger? Calcule sua exposição mensal ao split payment, negocie prazos mais longos com fornecedores, crie uma reserva de capital de giro, revise o ciclo financeiro da operação, considere linhas de créditos preventivas. Então, esse split payment é aquele que a gente falou, né? Que o imposto ele vai ficar retido. Se você vende por R$100 e o teu imposto é 20, você vai receber na sua conta R$80. Em torno disso, existem muitas coisas ainda para se tratar, para se definir. Então, a gente, né, na verdade, sugere que não se apeguem a isso nesse momento, mas que as empresas que costumam trabalhar sem recolhimento do imposto, adiando o pagamento, se preparem, porque vai haver a possibilidade dessa retenção automática do imposto. Então, essas empresas que não estão acostumadas a pagar imposto, elas vão sofrer um choque imediato no caixa, porque já vai receber o valor descontado. Exatamente, porque o split payment nada mais é do que a separação do imposto com o valor que você terá que receber. Então, se você tem uma nota no valor de R$100 e o seu imposto é 20, automaticamente ficará retido R$20 e você receberá 80. Antes você tinha 30 dias para poder pagar o seu imposto. Hoje não, já será retido na fonte. E é importante, nesse exemplo dos R$100 ficar retido 20 e você recebeu 80, se por um acaso você esqueceu de embutir o seu imposto lá dentro, então nesse exemplo, se o imposto for 20, você tem que vender o seu produto por 120 para que você receba os R$100. Caso contrário, você vai abater um valor e vai sofrer as consequências diretamente no caixa. A fiscalização a partir de agora, ela passa a ser automatizada, né? Então qualquer erro, ele pode impactar numa grande autuação. O mais importante de tudo é manter a empresa sempre correta, sempre comprar com documento fiscal, vender com documento fiscal, receber tudo na conta direitinho da empresa, trabalhar o mais correto possível, porque a fiscalização a partir de 2027, ela vai ser muito mais cruzada, porque vai ser tudo documentado de acordo com o que está sendo planejado na reforma tributária. O novo risco dos fornecedores. Hoje em dia a gente tem o hábito de negociar às vezes com o fornecedor e obter um valor mais baixo trabalhando a questão do imposto. Hoje, no futuro, agora 2027, não vai poder mais acontecer isso, porque o preço baixo ele pode esconder um prejuízo lá na frente, a hora que o fornecedor te cobra menos, porque às vezes ele não emite nota, só que aí depois você não vai ter o crédito e você vai pagar o imposto cheio na venda do seu produto, porque você trabalha corretamente e o fornecedor não. Então isso não vai gerar um bom fluxo de caixa. A reforma não acaba em 2027. Em 2027 inicia-se a implementação da reforma. CBF implantado integralmente. Sai de cena o PIS e COFINS e se implementa o CBS. 2028 a 2029, expansão, IBS aumenta de forma gradual. 2030 a 2031, são os ajustes anuais de alíquotas em vigor. 2032, consolidação, sistema tributário novo consolidado. As 5 formas de pagar o novo imposto. O pagamento não se limita ao split payment. Conhecer todas as modalidades permite uma gestão financeira muito mais eficiente e estratégica. Split payment é a retenção automática no momento da transação financeira, a forma mais comum para a operação padrão. Recolhimento pelo comprador.
Em operações específicas, o comprador assume a responsabilidade pelo recolhimento do tributo. Compensação com créditos. Utilização de saldo de créditos acumulados nas compras para abater o imposto devido nas vendas. Responsabilidade de terceiros. Situação em que um terceiro na cadeia, intermediário plataforma, assume o recolhimento do imposto. Pagamento por guia. Recolhimento direto pelo contribuinte via guia de pagamento em casos específicos previsto em regulamento. Serão muitas formas, né? Mas como a gente tem sempre colocado aqui, esse momento você precisa se apegar em se regularizar, né? Não como vai funcionar, porque isso ainda vai sair muita coisa. Mas para título de conhecimento, vai haver essa gestão financeira inteligente da parte do governo. O empresário que se antecipa usa a reforma tributária para crescer. A reforma tributária não é apenas uma ameaça a ser gerenciada. Para quem se prepara, ela é uma janela de oportunidade real. Ao optar pelo regime híbrido, você se torna um fornecedor muito mais atraente para grandes empresas. Ao organizar seus processos, você elimina desperdícios e ganha eficiência operacional. Pensar na reforma tributária como uma organização da casa, né? E uma oportunidade de crescimento. De repente, se você tem poucos clientes que são revendedores, você pode ampliar essa janela de oportunidades. Você se tornando um regime híbrido, você pode ter a oportunidade de vender para outras empresas, porque algumas empresas do Simples Nacional irão perder esses clientes. Infelizmente, a reforma tributária ela vai separar quem está se preparando de quem não está se preparando. E 3 formas de crescer com a reforma. Ganhe contratos maiores, né? Então, isso que eu acabei de falar. Se você for híbrido e gerar crédito, você vai poder ter mais clientes, né? Você vai se tornar mais competitivo em grandes negociações. Elimine ineficiências, aproveite essa oportunidade para reorganizar as coisas, refazer contratos com fornecedores, aqueles que estão irregulares, verificar se eles vão se regularizar. Às vezes algum contrato que ele possa estar mal redigido e você tem a oportunidade de refazer esse contrato por conta da reforma. Então, é a oportunidade de eliminar qualquer ineficiência que haja aí no seu dia a dia. Profissionaliza a gestão. Então, é um momento para elevar o nível da sua gestão financeira. Organizar um melhor sistema, organizar os processos, atrair melhores parceiros, crédito mais barato. Com certeza vai conseguir crescer mais rápido com tudo isso em dia e trabalhando de forma regular. Aqui tem as leis que a gente utilizou, né, para fazer essas pesquisas e esse estudo. Quem quiser consultar, quem quiser mais detalhes, tem a oportunidade de nos chamar, né, para tirar dúvidas. E também aqui para fazer alguma consulta caso haja necessidade. O futuro da sua empresa começa agora. As decisões tomadas entre agosto e dezembro de 2026 definirão a sobrevivência e o lucro da sua empresa nos próximos anos. Você tem o mapa, o cronograma e os checklists. Conhecimento sem ação não gera resultado. Não deixe a reforma tributária ser um obstáculo. Transforme-a a sua maior vantagem competitiva. Então, nós pensamos da seguinte forma para os nossos clientes: que seja feito um diagnóstico estratégico, um agendamento individual para mapear o impacto da reforma do seu modelo específico de negócio. Nesse momento, quem vende para revendedores, garantir o regime híbrido. Então, caso você queira, nós temos a oportunidade de fornecer uma assessoria completa para fazer essa opção dentro do prazo e fazer um acompanhamento individualizado até novembro. E com isso você vai obter a proteção do seu caixa, fazendo um planejamento financeiro para blindar a sua empresa contra o impacto do split payment, que é essa retenção do imposto. Nós explicamos um pouquinho de como vai ser essa virada da reforma. Então, nós contamos com vocês para tomar essa decisão, fazer essa análise dos clientes de vocês, se vocês estão vendendo para revendedor ou não, para que façam a opção do regime híbrido. Nós vamos enviar junto com esse vídeo um questionário para que vocês respondam. Se tiverem dúvidas, podem nos procurar. Juntamente com isso, nós também vamos fornecer atendimentos individualizados. Existem opções de treinamentos aqui no escritório. Existem opções de análises individualizadas para a reforma tributária, analisando o seu produto, a sua atividade, o seu negócio, o seu regime, várias outras possibilidades, como a consulta dos NCMs, né? Isso, exatamente, porque hoje você tem o seu sistema atualizado, os NCMs atualizados, com a tributação correta, isso vai ser muito importante para
daqui para frente. Então, agora, esse momento é o momento de colocar a casa em dia, o sistema em dia, deixar todas as tributações corretas, analisar todos os pontos para que pague menos imposto e o imposto seja cobrado corretamente. Porque qualquer ICM errado, qualquer classificação de CBS errada, infelizmente não é como o passado, que a gente conseguia alterar automaticamente, manualmente. Agora não tem mais essa possibilidade, porque a apuração é uma apuração assistida e já vai direto para a plataforma da Receita Federal. E nós temos uma ferramenta que nós adquirimos que faz esse mapeamento dos NCMs, dos produtos das empresas, aplicando a tributação correta. Então, vocês podem entrar em contato aqui com o nosso comercial financeiro, que é a Maria, e ela vai passar para vocês certinho todos os detalhes. E qualquer dúvida, nós nos colocamos à disposição para auxiliá-los, né, Isabel? Sim, seria isso. Então, até mais, gente. Mas...